O que acontece quando os pecados de um pregador estão enterrados sob a pele do inocente? Que segredo era tão perigoso? Estava escondido sob silêncio, e como uma mulher, marcada, como culpada pelo que ela nunca fez, vire seu sofrimento em um fogo que iria consumir uma família inteira. O inverno de 1849 trouxe consigo um silêncio diferente qualquer outro. No Vale de Dunil, onde os ventos uivavam como se ensaiando um hino fúnebre, lá estava casa de orgulho sombrio. Suas paredes brancas estavam veladas pela fumaça do grande lareiras, suas janelas fechadas contra o frio. Em sua sala mais alta, cruz coroava o frontão como uma sentinela, observando os campos desolados abaixo. Isto era a morada do reverendo Elias Thorne, um homem cujos sermões na pequena capela encheu os corações de seus paroquianos com fogo e medo, ainda, cujo domínio privado sussurrou uma evangelho diferente. Entre os homens e mulheres que trabalhavam em sua terra, eram Bunny, uma mulher trazida da costa de África muitos anos antes, quando sua juventude ainda estava brilhante com resistência. Agora, os anos esculpiram linhas silenciosas em seu rosto, e seu silêncio se tornou escudo contra as crueldades da casa. Embora ela obedecesse com a graça de alguém que aprendeu há muito tempo, futilidade do protesto, seus olhos traídos, uma consciência que perturbou ambos os mestres e escravos igualmente, pois o olhar de Abni não cair com a submissão, permaneceu, como se estivesse gravando, como se estivesse testemunhando. A casa do reverendo parecia, desde lá fora, um lugar de disciplina e ordem. Sua esposa Margaret manteve-o. Conta-se instruiu os servos, com a voz quebradiça de quem confundiu medo com autoridade. Reverendos, 2 filhos pequenos vagavam pelo corredores como sombras. Suas risadas, abafados, seus passos se aceleravam sempre. A figura do pai se aproximou, mas era a filha mais velha, Eliza Thorne, cujo nome permaneceu, em sussurros abafados, através dos quartéis. Eliza, com apenas 16 anos, apareceu frequentemente na companhia da tristeza. Suas mãos pálidas tremiam quando ela apertou a Bíblia durante o jantar. Seu olhar frequentemente lançada para baixo, e seu corpo carregava evidências de hematomas secretos que ela não ousou falar de. Rumores correram no ar de que as lágrimas da menina não eram de piedade, mas de desespero, que suas orações noturnas ficaram satisfeitos com o silêncio em vez de salvação. Não demorou muito para que sussurros engrossaram em certeza. Eliza estava grávida. A casa não entrou em erupção com o escândalo. Implodiu em segredo. O reverendo não permitiu vizinhos para falar sobre isso, nem os escravos, para reconhecê-lo, mas a punição foi necessário para a ilusão de a retidão tinha que ser preservada. Então a acusação não recaiu sobre o culpado, mas sobre os vulneráveis. Aone foi chamado para o pátio abaixo do árvore estéril cujos galhos eram pesados, congeada diante dos olhos atentos de a família e todos os servos. Ela era despida de costas e açoitada. O corpo carregava a prova dos pecados que ela tinha não comprometido. Seus gritos abafados em o vento até a neve parecia recuo. Um bode expiatório havia sido escolhido. A palavra do reverendo selou isso, e não. O testemunho poderia desatar as correntes da seu julgamento. A verdade, indizível, corrosivo, profano, permaneceu escondido, sob o pretexto de punição. 2 dias depois, outra vítima foi reivindicada. Milo, um mudo fieldan conhecido por seu trabalho gentil e sua devoção silenciosa. Bunny foi considerado culpado de abrigar pensamentos perversos. Sua língua não podia defendê-lo, nem seus olhos provam inocência.
Ele foi enforcado ao amanhecer, o corda balançando como um pêndulo escuro, contra o branco da geada da manhã. E ainda assim, sob sua carne rasgada e tristeza, Benny não carregava nenhuma resignação. Seu silêncio não era de derrota. Era o silêncio do solo antes da semente. Divisões, a quietude das brasas esperando para o ar. Embora o chicote do reverendo tivesse procurou despojá-la da dignidade, tinha. Em vez disso, costurei as primeiras raízes de algo mais antigo, algo que alcançou de volta através do oceano e para o medula do seu ser. Na casa do Colina, o inverno havia enterrado os campos em silêncio, mas dentro desse silêncio, a promessa tomou forma, não de misericórdia, mas de acerto de contas. Você gostaria que eu prossiga diretamente com o capítulo 2 no mesmo estilo e restrições? A primavera fez não chegar para casa na colina. A neve se transformou em granizo cinza. As árvores sangravam sua seiva, e ainda assim, os quartos mantinham o silêncio do inverno, como se as próprias paredes se recusaram a descongelar. Bunny levantou-se antes do amanhecer, envolveu a vergões e serviu a família em um ritmo de obediência que ocultava uma diferente, contando abaixo dela uma contagem de passos, de respirações, de nomes. Ela falou pouco. O silêncio de seus lábios tornou-se segunda pele. A gravidez de Elisa avançou como uma doença secreta. O reverendo apertou suas regras até que a casa parecia encolher ao redor deles. Não. Visitantes sem escritura, sem música. Depois do pôr do sol, não há discurso sobre o que quer que seja. Os olhos podiam ver claramente. Margaret Thorne manteve os livros contábeis com mãos rígidas, ela, boca cheia de repreensões e orações, que tinha gosto de ferro. Os meninos assistiram à formação de sua irmã com a curiosidade solene das crianças que sabem perigo, mas não conseguem nomeá-lo. Quando o trabalho chegou, veio como uma tempestade que recusa o trovão. A criança chegou, sem fôlego, um eco pálido envolto em linho, e foi levado embora como se fosse. Nunca tinha sido. Elisa se dobrou em ela mesma depois, seu corpo tremendo, com um silêncio que assustou até mesmo empregadas domésticas. O reverendo declarou uma temporada de arrependimento. O ar cheirava a mentira e cinzas frias. Nos aposentos, sussurros. Inchou e depois morreu no primeiro riacho de uma tábua do assoalho. Alguns disseram que era um sinal do desagrado de Deus. Outros disseram nada, pois o medo gera o seu próprio clima. Um gorro se moveu entre a cozinha e berçário como uma corrente sob o gelo. Ela preparou chás, preparou a limpeza, toalhas, bálsamo esfregado nos pulsos doloridos, e aprendia o menor da casa. Relógios, o chiado da chaleira, o assentamento das brasas, a hora em que a tosse de Margarete começava. À noite, peculiaridades começaram a se acumular, leve como pó. Um jarro deixado fechado em. O crepúsculo abriu pela manhã. Um aroma de. O óleo da lâmpada permaneceu onde nenhuma lâmpada havia queimado. O gato recusou o berçário. Limiar. 2 vezes a Bunny encontrou um queimado anel na lata do fogão, como se mão apressada havia estabelecido calor e levantou-o novamente. O reverendo pregou, mais longo, como se o comprimento pudesse engrossar. Verdade. Ele alertou sobre as tentações que deslizam como serpentes por entre inocentes casas, da maldade que veste rostos familiares, do fogo do Senhor que purifica. Seus olhos, quando passaram através de um gorro, não teve misericórdia, apenas cálculo, a aritmética da potência, realizado em um piscar de olhos. Foi em noite de vento quebradiço que o silêncio quebrou. Os meninos foram enviados para suas camas. Elisa estava meio acordada, ouvindo o pulso em seus pulsos. Benny dobrou o guardanapos na cozinha, contando dobras para acalmar sua respiração. Em algum lugar nas paredes, uma corrente de ar,
encontrou uma. Pavio. As cortinas do berçário esvoaçavam. Uma, duas vezes. A chama saltou, tocou. Pano e fome aprendida. No momento, o cheiro chegou ao corredor. Tinha. Já escreveu uma frase que poderia. Não pode ser apagado. Gritos surgiram, depois fumaça. A casa se moveu como um animal, atordoado. Água foi buscada. Mãos batiam para eliminar faíscas. Orações rasgaram o ar. Quando o fogo rendeu-se, e o fez de má vontade, deixando línguas negras lambendo o berço. Um dos gêmeos, Benjamin, foi carregado, pequeno e rígido, um pacote sem calor, contra o peito de Margarete. O outro menino tossiu e viveu. O mundo se inclinou. Então, endureceu. A explicação chegou com a mesma velocidade da acusação. Os irlandeses. O cozinheiro havia desaparecido. Um frasco de bebida alcoólica estava perto do fogão. Um toco de vela estava onde nenhuma vela deveria. O reverendo. A voz encontrou uma narrativa como um falcão encontra térmicas. Os vizinhos convocados por Bel. E Rumor balançou a cabeça e falou de negligência. Ninguém perguntou quais rascunhos. Aprender em salas santificadas. Através do longo cinza da manhã seguinte, a Benny esfregou o corredor. Ash se acomodou em as ranhuras das tábuas como uma segunda grão. Ela não sentiu nada do frágil liberação que segue as lágrimas. Suas mãos. Trabalhou como o rio trabalha uma pedra. Elisa não saiu da cama. Margarete paste, batendo o ombro contra o mesmo canto, como se hematomas pudessem restaurar equilíbrio. Naquela noite a casa dormia. Sono inquieto de e quem viu. Prova de que o mundo pode acabar em um único respiração. Um gorro ficou acordado ao lado do Brasas, ouvindo seu suave apelo. Ela pensou nos pés silenciosos de Miloen, chão congelado, da árvore que segurava. Ele, da corda zumbindo ao vento. Ela pensou em uma criança nascida sem ar, de uma criança levada pelas chamas, de um pai que mediu os pecados pela utilidade. Nela, peito, algo velho e sem palavras. Endireitou a coluna. Amanhã traria regras, então arrependimentos arranjados, como porcelana em uma prateleira, mas por baixo da prateleira, fora do alcance dos livros razão e sermões. Outra contabilidade havia começado. Paciente, exato e crescente. Depois do incêndio, a casa aprendeu a falam em meias vozes. Portas respiravam. Escadas assentadas como se lembrassem. Passos que não voltariam. O reverendo jejuou por 3 manhãs e orações noturnas prolongadas até o velas se apagaram. Margarete se afastou. De cômodo em cômodo com um pano úmido, limpando o que não podia ser limpo. Elisa deitou-se sob colchas que cheiravam levemente a fumaça, observando rachaduras no teto. Organizar-se em frases ela não sabia ler. O trabalho recuperou seu antigo ritmo e acrescentou uma nova cautela. Aban. Aprendi os redemoinhos de cinzas que ainda enrolado da lareira. Os lugares onde o rascunho encontrou a chama como um aperto de mão secreto. Ela remendava linho, media farinha e manteve a contagem, sem números. Quantas vezes as botas do reverendo pararam do lado de fora de uma porta? Quantas vezes Elisa acordou assustada, apertou a mão contra ela, garganta como se quisesse esconder um nome. Escapando. Estava na pequena câmara, que outrora abrigou um berço que Abine encontrou a tábua solta. Não por busca, mas ouvindo. Um nó no pinheiro. Bateu levemente quando seu joelho se moveu. O peso do balde. Abaixo. Envolto em tiras de chise velho. E, encadernado com fita, coloque um livro com uma lombada rachada, suas páginas duras com úmido do inverno, as iniciais dentro eram. Não é segredo. O roteiro deslizou pela papel como uma mão que treme. Então, se estabiliza apenas pela vontade. Ela leu, pela respiração e pela pausa, tomando as palavras, como se toma remédio. Amargo. Necessário.
As entradas começaram como orações e terminaram como confissões que se recusaram. O altar. Houve menções de lições depois das vésperas, de leituras que, correção necessária, das visitas realizadas, sob o selo do dever paterno. Entre salmos, outros versos apareceram, não escritos por qualquer escritura. As datas coincidiram com hematomas que um gorro havia catalogado com ela. Olhos. A concepção da criança foi gravado sem nomear um homem. A mão que escreveu não ousou escrever a verdade, mas ele circulou tão perto que silêncio e admissão tornaram-se a mesma coisa. Frase. Beni fechou o diário e colocou a palma da mão na tampa até que tremor passou. Quando ela deslizou de volta em seu berço de poeira, sua respiração tinha diminuído, não com alívio, mas com chegada. O conhecimento esperava, e encontrou seu portador. Depois disso seus dias mudou, sem mostrar. Ela preparou bandejas como antes, mas certas xícaras esfriaram. Um pouco mais longo. Certas colheres tinham um gosto, resto de amargura que não poderia ser atribuído à casca ou à folha. Margares. As dores de cabeça se prolongaram. O reverendo, que nunca notei fadiga nos outros, comecei esfregar a ponta do nariz entre versos. A Annie não disse nada. Ela se ajustou cortinas de modo que suas bainhas beijassem o latão das arandelas apenas o suficiente para prender seu calor. Então os puxou de volta. O momento antes que a chama pudesse educar o tecido. Ela praticava a paciência, como se pratica um hino, baixinho até que a memória cante em si. À noite, a caneta de Elisa riscava novamente. Talvez o ato de escrever tenha ensinado ela um discurso de coragem, não poderia. Ela documentou a hora em que a casa foi. Ainda, a cadência da batida e da chave. A maneira como a culpa poderia suscitar um sermão e disfarçar-se de zelo. Suas linhas cresceram, mais claras, suas metáforas mais planas. Entre páginas uma mecha de cabelo foi pressionada. Quebradiço como o inverno lê pelo riacho. Beni não o removeu. Alguns relíquias devem permanecer onde a dor deixou. Eles. O reverendo falava aos domingos de lobos em pele de cordeiro e o vara justa de correção. Veja, no final da semana, ela aprendeu o novo evangelho da casa, que toda mentira deixa uma costura, e as costuras convidam os dedos. Ela os traçou com cuidado, nunca apressada, nunca descuidada, segurando-se. Sentir o gosto de uma língua mais velha que o vale, mais antigo que a cruz no empena, mais velha que o silêncio do inverno. Não era uma oração. Era um voto proferido, sem som, carregado no peito como um carvão acumulado, esperando para respirar. O frio retornou como se convocado por um voto. Pressionou as juntas da casa, tábuas apertadas até que cantassem, e silenciou o campo tão completamente que a respiração parecia uma ofensa. O reverendo ficou sem dormir. Margarete se mudou com o portão sem remédio de alguém cuja mente procura uma hora perdida. Elisa escreveu aos poucos e depois escondeu o livro embaixo seu travesseiro e ficou ouvindo o som que precede o pavor. Ione manteve as horas com a paciência do inverno em si, acendendo brasas, tirando água, medindo a amargura como se fosse farinha. O silêncio se reorganizou em ordem. A lâmpada no corredor estava aparado muito fino para suportar uma corrente de ar. As cortinas do berçário foram abaixadas uma largura do dedo maior que a prudência permitido, depois levantado novamente como se avisado pela consciência. O chá para Margarete adquiriu um cansaço que tinha um gosto fraco, de latidos e noites sem descanso. Chaves mudaram de casa e depois voltaram como se eles nunca se desviaram. Estes não eram gestos de espetáculo. Eles eram os pequenas declinações pelas quais uma língua curva-se em direção ao significado. O reverendo anunciou uma vigília.
A escritura seria: leia até que a mente esqueça que os corpos. Pneu. Ele falou de casas limpas por julgamento, de anjos com espadas flamejantes, de portões que admitem apenas aqueles que imploram corretamente. Sua voz subiu e circulou, e quando desceu, havia-se reunido. Sem piedade. Os meninos cochilaram e ficaram levados para suas camas. A caneta de Elisa arranhou uma vez, então quis coragem. Benny conteve o fogo e fechou-a. Porta de ferro com o cuidado de quem ouve o cheiro de coisas que fazem não falar. Algumas casas possuem seus próprios. Memória da chama. Uma faísca incontável. Aprendi um caminho ao longo das velhas resinas de a escada. O corredor respirou fundo. Não tinha ganhado. O rascunho encontrou o pavio. Chama fina descobriu o pano. Ninguém poderia mais tarde marcar o primeiro momento de fome, só o segundo, quando o ar aguçada e a voz do reverendo quebrou, com uma tosse que não passava. Portas voaram para então recusaram suas travas. Margarete pediu água. Elisa levantou-se, com o diário nas mãos e encontrou que o corredor, antes familiar, tinha encurtado e estreitado como uma garganta. Fechando. A casa tentou viver. Baldes tropeçavam de mão em mão. As orações eram lançadas como cobertores. Meninos gritavam os nomes que sempre tinham. Os resgatou. O calor respondeu com seu próprio catecismo. Patty suspirou e chorou. O corrimão criou uma película de luz. As vigas curvadas como se estivessem na velhice. De repente, a tosse de Margarete tornou-se uma luta e depois uma hesitação. Reverendo, que comandou tempestades de o púlpito, não poderia fazer este vento obedecer. Quando o telhado aprendeu a ceder, a noite lá fora aceitou suas brasas. A neve sibilou e desapareceu. As estrelas, se qualquer um observou, manteve seus registros longe. No estábulo, uma égua pisoteada. Duas vezes, e ficou parado. Lá, em cima, um raio escurecido por muitos invernos, formas traçadas com a ponta dos dedos na fuligem, um olho, uma mão, uma pequena chama segura por outra mão, marcas que seriam tomadas para superstição por aqueles que temem precisão da dor. Ao amanhecer, a casa tinha dobrado sobre si mesmo. O reverendo estava onde o chão encontrou sua Bíblia, selado pelo calor, em um ilegível bloco. Margarete descansou com a bochecha. Contra o limiar ela havia polido 1000 vezes. O gêmeo sobrevivente tinha seguiu seu irmão em silêncio. Elisa, enrolado em um livro que o fogo tinha beijado mas não consumido, parecia quase dormindo. Benny não foi contado entre os mortos. Ninguém se lembrava do som de seu passo partindo. A neve levou impressões e alisou-as com mesma mão. Do prado para o trem, só havia a sugestão de passagem, a maneira como os juncos se separam e se acomodar depois que um corpo atravessa a água. A luz fumegante, o vale mantido. Conselho. Os vizinhos falaram de acidente e providência, de descuido e julgamento. Eles não falaram da costura em cada mentira, nem da agulha que espera a hora certa. Onde a casa estava de pé, o calor ainda estava aninhado sob cinzas. Muito além dela, entre plátanos nus, uma respiração se estabilizou e uma promessa, que tinha viajado muito longe, encontrou tempo que fosse necessário. Os anos passaram como se o inverno aprendeu a ter paciência. As ruínas na colina afundaram em seu próprio contorno. Cardo e sarça costuraram fundação junto com linha verde. Dunil falava menos e lembrava mais. As crianças foram avisadas contra a invasão por contos de uma casa que se queimou. Guardar segredo. Em 1891, quando o livro Razão do Vale estava sendo endireitado, após uma mudança de limites de condado, antiquário comprou um baú amassado de um galpão perto do antigo terreno de espinhos.
Dentro havia um corpete de vestido rígido com fumaça, uma pequena boneca de pano com cabelos claros, torcido em seus pontos, e um livro, cuja capa estava enrugada como se tivesse esfriado. Cera. As páginas traziam o marrom de Hit. Impressões digitais. A caligrafia vacilou. Então se estabilizou. Então confessou. Sempre nomeando o que não poderia ser confessado. O antiquário leu a luz de lampião até as letras tremeram. Ele carregou o porta-malas para o tribunal e o escrivão, que um dia foi um menino espiando através. Neve nas chamas, removeu os espinhos de o rolo paroquial com tinta cuidadosa. Lá, não houve proclamação. A manutenção de registros tem sua própria misericórdia e seu próprio castigo. Do outro lado do vale, as pessoas recitaram um hino em uma cadência estrangeira. Às vezes poderia ser ouvido quando a geada prateou o riacho. A mulher com um lenço vermelho tinha sido vislumbrado perto dos plátanos, caminhando como se o frio não a contasse. Cães abaixaram a cabeça quando ela passou. Do jeito que eles fazem com a chuva que sabe que é missão. Ela não foi caçada nem convidada. Os campos se ajustaram a ela como uma corpo se ajusta a uma cicatriz, alterada e mais honesto para a alteração. Portas de celeiro em certos invernos acordaram e encontraram marcas de cinzas traçados sobre eles. Um olho aberto para o esquerda, uma mão segurando uma châmana. Certo. Os agricultores esfregaram os símbolos com areia e murmurou sobre vagabundos. No entanto, a madeira guardava uma lembrança mais sombria que mancha. Aqueles que esconderam coisas, contas, paternidade, uma moeda emprestada, não devolvida. Falou de uma pressão entre os ombros à noite, como se uma palma repousasse ali, incitando a postura. Diário de Elisa. Viajou silenciosamente. Passou do tribunal para um pastor que durou apenas uma temporada e dele para um professor que notas de rodapé à esquerda em suas margens. Então, mudou-se para o oeste com uma tosse. A boneca foi desaparecido e teria sido encontrado novamente sob um degrau de igreja úmido e